João 13. Qual foi o ensino do lavar os pés dos discípulos? Antes de tudo isso, a gente vai aproveitar essa linda mesa que o Pedro e o João prepararam para nós e começar a celebração. Mestre, aquele menino Marcos disse que um servo já está vindo para ajudar a lavar nossos pés. Alguns de nós ainda estão muito sujos da caminhada. Mestre, o que é isso? Por favor, sentem, todos vocês. Sentar? Onde? Em seus lugares à mesa. Não, desculpe. Não, senhor, não entendo. Eu não entendo. Não. Olá, se você acompanha meu canal, sabe que eu prego o Evangelho, sou Rogério Valadão. Hoje eu quero compartilhar com vocês numa das cartas de João, capítulo 13. Antes eu quero falar para vocês sobre esse assunto que aconteceu, que é o lava-pé. Muitas pessoas têm pregado sobre esse assunto e interpretado de maneira errada. E eu quero falar para vocês sobre esse assunto, de como é e por que Jesus fez. Quero primeiro contar uma história para vocês antes de entrar nesse texto. Enquanto eu estava numa reunião junto com alguns irmãos no congresso, houve um comentário de que um empresário estava lavando o banheiro e era muito rico. E um dos seus empregados encontrou ele, aquele empregado, e teve uma conversa curta com ele. E aí, nesse diálogo entre os dois, ficaram muito felizes um com o outro, saber que os dois eram da mesma congregação. Porém, no dia seguinte, o rapaz que era empregado se deparou com uma situação muito diferente, acostumado dele. Ele pegou o seu patrão, o ex-patrão, lavando um banheiro daquela congresso. E lavava com muita felicidade e alegria. E o empregado, puxa vida, quantas vezes tinha lavado o banheiro, e a função dele era lavar o banheiro. Por muitas e muitas vezes ele teve que lavar o banheiro para o seu patrão. Agora estava lavando o banheiro para ele, simplesmente ali como servo. E essa história remete a essa passagem, mais ou menos. Quando Jesus estava entre os discípulos, no último dia da ceia, o Senhor pegou e pôs uma toalha sobre o seu ombro e pôs um balde de água, uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, como sempre, deu a oportunidade do Senhor falar algo sobre essa questão. Pedro falou para ele que ele jamais iria lavar ele. Até porque Pedro estava certo. Olhando para a história, o próprio João disse que não seria digno de atar as sandálias dos pés do Senhor, quanto mais lavar, né? Pedro entendeu que aquela situação seria muito constrangedora e não quis que o Senhor lavasse os pés dele. E o Senhor falou para ele que se ele não lavasse, ele não tinha parte com ele. E aí o Senhor falou: vós não entendeis agora, mas vai entender para frente. E no versículo 14 vemos assim: vós me chamais de mestre e senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor, vosso mestre, lavei os pés, também não deveis lavar vós os pés uns dos outros? Ou seja, Cristo, ao lavar o pé do discípulo, deixou claro que ninguém é maior que ninguém, que não é o discípulo maior que o mestre e nem o enviado maior que o enviou, e que todos deveriam ter essa compreensão. Nos nossos dias é muito comum que pessoas tenham posicionamentos diferentes dentro de instituições. E hoje o que mais se vê é o status de pessoas querendo ser maior que outra. Parece que eles não entenderam que a palavra de Deus fala que não é o enviado maior que o enviou, e nem o mestre maior que o servo, e nem o servo maior que seu mestre. Precisamos entender que ninguém é maior que o outro. Quem prega não é maior que quem ouve. Quem ouve não é maior de quem prega, ou menor que quem prega. E o lavar o pé tem que começar na casa de Deus. O que é? Passar a entender de que não há diferença em posição. Ninguém é maior de que ninguém. Nós devemos lavar os pés de todos, uns dos outros. E isso é o princípio da Bíblia. Não deve existir desigualdade quando se trata da casa de Deus. Assim como foi na história que eu contei. O patrão estava lavando o banheiro do seu empregado. E outrora, na tua empresa, ele era quem mandava. Mas na casa de Deus, são todos iguais. Obrigado. Pelo que é? O Senhor disse claramente, e não mais por figuras de linguagem.